Olá, bom dia a todos, irmãos da sala, irmãos do Zoom. Ok. Então, essa é a conferência número 1, né? Valor dos verdadeiros pais do ponto de vista da providência celestial. Então, essa conferência, os principais pontos abordados serão: por que devemos proclamar a filha unigênita, a verdadeira mãe, a filha unigênita da primeira vinda, nascida depois de 6.000 anos, a verdadeira mãe, a filha unigênita, o pilar central da conclusão da providência, e quarto, tendo a atitude de atender a verdadeira mãe, a filha unigênita. Então, essa não é apenas uma introdução, uma simples introdução, mas é um capítulo muito importante que cobre o conteúdo central de todas as 6 palestras. Eu pedi, então, muita atenção. Nós já ouvimos, né, provavelmente, na oração das quartas-feiras, metade dessa apresentação, mas em alguns pontos que eu descobri coisas novas através dessa conferência, então foi muito interessante fazer essa tradução. Então, por que devemos proclamar a filha unigênita? Podemos fazer perguntas como: por que precisamos proclamar a filha unigênita? Ou mesmo, sem usar o termo filha unigênita, não poderia ser possível explicar a essência original da verdadeira mãe e a essência dos verdadeiros pais? Você pode muito bem perguntar essas coisas. Antes de responder a essas perguntas, temos um entendimento comum de alguns pontos que formam a nossa confissão de fé comum, seja como indivíduos ou na nossa igreja como um todo. Então, aqui, quais são as nossas crenças fundamentais, né? Pontos em comuns na nossa igreja. O Pai Celestial é um ser. Os verdadeiros pais e os pais celestiais e os verdadeiros pais são um. O verdadeiro pai e a verdadeira mãe são um. Os verdadeiros pais são eternamente uma entidade. Então, eu acredito que são pontos, em princípio, de um conjunto que consideramos verdadeiros. Por que a mãe proclama que é a filha unigênita? Nas memórias do livro A Mãe da Paz, porque ela se declara ser filha unigênita, a verdadeira mãe diz que, através do seu título alternativo, filha unigênita, ela quer, primeiro, contar a história da Mãe Celestial, até então escondida. Segundo, atender a Deus como os nossos pais celestiais. Terceiro, restaurar a compreensão da identidade e a posição dos pais celestiais. Revelar a verdade da providência. Ao revelar a verdade da providência do céu, começando pelo Filho unigênito e revelando a verdade dos pais celestiais, dos verdadeiros pais e da verdadeira história de Jesus, a mãe explica que as palavras são filha unigênita. A verdadeira mãe, a filha unigênita, na primeira vinda, nascida depois de 6.000 anos. Então, quando perguntam quem é a verdadeira mãe, a resposta é simplesmente que é a filha unigênita, na primeira vinda, que nasceu após 6.000 anos da providência de Deus. O filho unigênito e a filha unigênita serão para sempre um. Qual é a posição única e eterna? Primeiro, os pais celestiais têm uma posição única e eterna. Os verdadeiros pais também têm uma posição única e eterna. As posições do filho unigênito e da filha unigênita são para sempre uma só. Adão e Eva caíram e foram expulsos do jardim do Éden. O lugar de Adão e Eva que caíram desapareceu no jardim do Éden. A providência da salvação para enviar o filho unigênito e a filha unigênita começaram. Dois, a providência da salvação para enviar o filho e a filha unigênita. A providência de salvação de Deus continuou com o estabelecimento de um novo Adão e Eva vazio no jardim do Éden. A providência de Deus de enviar seu filho e filha unigênitos é a providência da salvação. Os pais celestiais que ouviram os clamores por salvação da humanidade caída conduziram a providência de enviar ao mesmo tempo o filho unigênito e a filha unigênita. Porém, depois de 4.000 anos, Jesus, o filho unigênito, foi enviado, mas naquela época a filha unigênita não pôde ser enviada. Isso ocorre porque o povo escolhido de Israel não conseguiu preparar o ambiente adequado para acolher a filha unigênita. 3. Deus escolheu o povo coreano Han como povo escolhido para enviar a sua filha unigênita. Assim, para enviar sua filha unigênita, os pais celestiais selecionaram o povo coreano e estabeleceram como povo escolhido. Os pais celestiais têm realizado a providência da salvação desde o início para enviar o filho unigênito e a filha unigênita juntos.
Mas quando Deus enviou o Filho unigênito, ele pensou que talvez não fosse capaz de enviar a Filha unigênita. Em outras palavras, Deus sabia que o povo de Israel poderia não ser capaz de assumir a responsabilidade de acolher a Filha unigênita. Então Deus escolheu outra nação, outro povo que tivesse o ambiente para acolher a Filha unigênita. Mesmo antes do nascimento do Filho unigênito, Deus procurava uma nação para enviar a Filha unigênita. Diz que o céu estava se preparando para selecionar o povo coreano, centrando-se no clã Han entre o povo Dongui, muito antes de enviar o Filho unigênito. Então aqui fala, né, que Deus seria o ideal, né? Então Deus tem enviado o Filho unigênito, né, Jesus, e junto a Filha unigênita. Mas Deus já sabia que o povo de Israel não poderia criar então essa atmosfera para receber a verdadeira mãe. Quarto, o lugar do Filho unigênito permanece no Jardim do Éden. Jesus veio a este mundo há 2000 anos, mas morreu na cruz, sem poder cumprir a sua responsabilidade e missão. Como isso é diferente de Adão? Embora Jesus tenha morrido na cruz, ele não morreu por causa do seu próprio erro. Então, seu lugar como Filho unigênito permanece como era no Jardim do Éden. Então, essa informação foi nova para mim, né? O lugar onde Adão e Eva caíram desapareceu do Jardim do Éden, né? E então, como que Jesus é diferente de Adão, né? Jesus não morreu por causa do seu erro, né? Então, o lugar dele permanece até hoje no Jardim do Éden. A fundação vitoriosa que Jesus estabeleceu ao longo dos seus 33 anos de vida permanece. E assim, não é necessário que nasça outro filho unigênito. Não, o filho unigênito não pode nascer de novo. Mesmo considerando o princípio de um filho e uma filha, haverá apenas um filho e uma filha, com base no seu nascimento. O Messias, na segunda vinda, é aquele que herda o fundamento vitorioso do Filho unigênito de Jesus e completa a sua missão. Portanto, dizemos que o Messias que retorna é o Messias da segunda vinda e não da primeira vinda. Então, tudo que Jesus fez durante os 33 anos, né, com certeza não foi em vão, tanto é que nós conseguimos atingir a salvação a nível espiritual, né, com o que Jesus conseguiu fazer, né? Portanto, o lugar dele permanece no Jardim do Éden. 5. Qual é a missão do retorno do Messias? Conhecemos muito bem os princípios da história providencial da salvação. E é assim que explicamos aqui a missão do Senhor da segunda vinda. Ele vem para completar o fundamento da providência da restauração que Jesus não conseguiu completar. Até a época de Jesus, Deus habita no fundamento da providência fundamental estabelecida pelos vitoriosos no lado dos pais celestiais. Jesus permanece firme neste fundamento vitorioso até completar o seu caminho para a maturidade. Jesus deveria encontrar essa noiva para que juntos eles se tornassem os verdadeiros pais e salvassem todas as pessoas. O céu chamou São Meomun, o verdadeiro pai, como Messias na segunda vinda e levou-o a trilhar o caminho de preparação para as ceias das bodas do Cordeiro. E Deus preparou a providência para que ele e a filha unigênita aparecessem como os verdadeiros pais no sagrado matrimônio. A verdadeira mãe é a filha unigênita na primeira vinda, nascida depois de 6.000 anos. Se dissermos que Jesus foi o filho unigênito na primeira vinda, depois de 4.000 anos, a verdadeira mãe é a filha unigênita na primeira vinda, nascida depois de 6.000 anos. A filha unigênita é a única que pode receber o primeiro amor dos pais celestiais. Ela é a única mulher que pode receber todo o amor dos pais celestiais. Como filha diretamente ligada aos pais celestiais por linhagem, ela é a única mulher nascida com raízes nos pais celestiais. A verdadeira mãe, a filha unigênita, nasce sob uma fundação cristã. Em 1517, Martinho Lutero iniciou a reforma. E em 1543, Calvino estabeleceu o sistema teórico da reforma. 400 anos depois, a verdadeira mãe nasceu como a filha unigênita na primeira vinda. Em 1543, Calvino apresentou sua tese, a necessidade da reforma da Igreja, ao Sacro Império Romano e ao Imperador. E a filha unigênita nasceu sobre os fundamentos do cristianismo coreano, que deu continuidade à linhagem do protestantismo nascido na Reforma. O nascimento da filha unigênita encerrou a história de 6.000 anos da história da salvação
e foi também um momento de transição para uma nova era, criando uma nova história. O status do filho unigênito e da filha unigênita em seu nascimento. Então, qual era o status do filho unigênito e da filha unigênita em seu nascimento? Através da exposição do princípio divino, se fizermos os critérios, o ato da queda, categorizamos os seres humanos como pessoas antes da queda e depois da queda. Se olharmos, centrados no mandamento de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, as pessoas antes da queda também podem ser categorizadas como pessoas antes de receber o mandamento e as pessoas depois de receber o mandamento. O lugar onde Adão e Eva nasceram antes da queda tinha um status antes do mandamento. Esse status, o Jardim do Éden, antes do mandamento, quando eles podiam lidar diretamente com Deus, é o Jardim do Éden original. E agora será o complexo Chong-won. O filho unigênito e a filha unigênita podem falar individualmente com Deus. Eles nasceram na posição de conhecer a vontade dos pais celestiais e o princípio da criação inerentemente, mesmo sem serem ensinados por ninguém. Jesus, o filho unigênito, foi capaz de fazer isso, e a verdadeira mãe também é assim. O período de crescimento e amadurecimento da verdadeira mãe como a filha unigênita. A verdadeira mãe, a filha unigênita, foi capaz de experimentar, sentir e agir por conta própria durante seu período de crescimento, sem que ninguém o ensinasse. Centrando-se na vontade de Deus, ela foi capaz de fazer seus próprios julgamentos e decisões e alcançar o nível de perfeição. Então aqui fala como que a verdadeira mãe cresceu de uma maneira especial, né? Ela passou o seu período de crescimento conversando com Deus na linguagem do céu, a linguagem do coração, que é a linguagem do mundo espiritual. E também foi capaz, ela também foi aquela que cresceu conhecendo Deus como seu pai desde o nascimento. Está registrado na Bíblia que mesmo Jesus, o Filho unigênito, não tem aprendido. Ele viveu experimentando e sentindo. Em Lucas 2 surge uma cena quando Jesus tinha 12 anos. Ele foi ao Templo de Jerusalém por 3 dias para aprender a Bíblia com os rabinos e escribas judeus e fazer-lhes perguntas. Jesus, de 12 anos, entendeu tudo o que os rabinos diziam, mas eles não conseguiam entender as perguntas que Jesus fazia. Em João 7, depois de Jesus ter iniciado seu ministério público, ele foi ao Templo de Jerusalém e ensinou os rabinos judeus. Os que estavam sendo ensinados investigaram Jesus secretamente. Podemos confirmar a surpreendente cena registrada de que eles perguntavam como tais palavras saíam da boca de uma pessoa que nunca havia sido ensinada. A verdadeira mãe, a filha unigênita, é o pilar central para a conclusão da providência. O pilar central para a conclusão da providência? Qual é o pilar central? Acontece que um pilar central é o primeiro requisito para a concretização da providência. Quando o céu conduz ou completa a providência do céu, o pilar central para a conclusão da providência é o padrão ou o critério. A providência refere-se à obra de Deus que gerencia diretamente. Portanto, a conclusão da providência é a realização da vontade e a conclusão do propósito da criação. O padrão para a conclusão da providência é estabelecido pelo céu e não pelos seres humanos. O céu estabelece o padrão da conclusão da providência por padrões absolutos e não padrões relativos. O surgimento do pilar central para a conclusão da providência. Então, como surge esse pilar? Disse que a vontade dos pais celestiais deve primeiro ser cumprida na terra e não no céu. Quando uma pessoa se assemelha aos pais celestiais, quando uma pessoa que se assemelha aos pais celestiais aparecer na terra, o pilar central se manifestará. O pilar central emergirá quando os verdadeiros pais se assemelham totalmente aos pais celestiais. O lugar onde se manifesta o pilar central para a consumação da providência. O lugar onde se manifesta o pilar central para a conclusão da providência é o centro do cosmos. Na página 30 da exposição do princípio divino, aqui diz que o centro do cosmos é o lugar onde Deus e os seres humanos se tornam um. A exposição do princípio divino
diz que o centro do cosmos é também o lugar onde Deus e os verdadeiros pais se tornam um. A partir do momento em que o pilar central para a concretização da providência surgir, no centro do cosmos, começará a vida do reino dos céus na Terra, onde se completa o ideal de Deus e os seres humanos unidos no amor. Como aparece o pilar central para a consumação da providência? O pilar central surge a partir do momento em que os pais celestiais e as pessoas vivem juntos com um só, a partir do momento que vivem juntos. O sonho dos pais celestiais é viver em uma unidade com os verdadeiros pais e os filhos na Terra, ou seja, o reino dos céus na Terra. Os estágios da realização do sonho dos pais celestiais são: primeiro, que os pais celestiais e os verdadeiros pais se tornem um e se manifestem como os verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. A segunda etapa é o que os verdadeiros pais do céu, terra e da humanidade multipliquem um número ilimitado de filhos e vivam juntos com eles em unidades. Que tipo de lugar é o centro do cosmos, onde o sonho dos pais celestiais pode ser realizado? O conteúdo da página 30 da exposição do princípio divino, o lugar onde Adão e Eva se tornam perfeitamente um em coração e corpo, como marido e mulher, é também o lugar onde Deus, o parceiro sujeito que dá amor, e os seres humanos, os parceiros objetos que devolvem a beleza, se unem. Este, então, é o centro do bem, onde o propósito da criação é cumprido. Aqui, Deus, nosso Pai, se aproxima e habita em seus filhos aperfeiçoados e descansa em paz por toda a eternidade. Este centro de bondade é o parceiro objeto do amor eterno de Deus, onde Deus pode ser estimulado com alegria por toda a eternidade. Esse é o lugar onde a palavra de Deus se encarna e se cumpre. É o centro da verdade e o centro da mente original que nos guia em busca do propósito da criação. O pilar central para a consumação da providência emerge no centro do cosmos. Se olharmos para o próximo parágrafo, emerge a explicação de que o fundamento de 4 posições é aperfeiçoado aqui. O pilar central para a conclusão da providência emerge no centro do cosmos. A posição central do cosmos é a posição na qual a unidade dos pais celestiais e dos verdadeiros pais é alcançada. Podemos entender que a posição é compartilhada com a posição conectando o mundo espiritual ao mundo terrestre. Os verdadeiros pais proclamam a associação conectando o mundo espiritual ao plano terrestre em 8 de outubro de 2009, no Ace Garden, e explicaram o significado como se segue. Assim que a era substancial do Chonuguk se desenrolar, a associação que conecta o mundo espiritual e o plano terrestre permanecerá como um pilar central e governará tudo. O mundo espiritual e o mundo físico estão conectados e a unidade substancial será completada. A providência será conduzida pelas leis da natureza e pelos caminhos do céu. A verdadeira mãe, a filha unigênita, é o pilar central para a conclusão da providência. O curso para estabelecer o pilar central da providência, originalmente o Sagrado Matrimônio dos Verdadeiros Pais, realizado como a Ceia das Bodas do Cordeiro, em 1960, deveriam, em princípio, ser realizadas sobre o fundamento da restauração nacional. Se a restauração nacional tivesse sido alcançada na época do Sagrado Matrimônio, teríamos sido capazes de proclamar o dia da fundação na presença dos pais celestiais. Então, o pilar para a conclusão da providência seriam os verdadeiros pais do céu, terra e da humanidade. E a providência na terra seria completada pelos verdadeiros pais, então, como esse pilar central. O sagrado matrimônio foi realizado com base na restauração nacional condicional. No entanto, a Associação do Espírito Santo foi fundada na Coreia em 1954. O sagrado matrimônio foi realizado após o estabelecimento de um fundamento missionário no Japão em 1958, na América em 1959 e no estabelecimento condicional de um fundamento global. Assim que o fundamento para a restauração nacional foi estabelecido, os pais celestiais residirão na Terra. Depois que os pais celestiais, verdadeiros pais, se tornarem um, eles poderão proclamar, então, o dia da fundação. Licença, deixa eu só tomar aqui.
Portanto, os 53 anos até o dia da fundação do Cheongguk foram um período de maratona de estabelecimento da restauração nacional. A verdadeira mãe refere-se ao período de 53 anos, desde o casamento sagrado em 1953 até o dia da fundação, como a Era do Deserto. A Era do Deserto também se refere à era anterior ao firme estabelecimento do Cheongguk. Os verdadeiros pais foram parceiros providenciais na Era do Deserto. Os verdadeiros... Desculpa. Sim. Nos locais de missão, onde a providência no deserto estava avançando, a verdadeira mãe, a filha unigênita, estava sempre presente. Os verdadeiros pais avançaram conjuntamente todos os aspectos da providência do céu. São cofundadores da Federação das Famílias e fundaram conjuntamente diversas organizações providenciais. Apesar das inúmeras dificuldades, eles lutaram para realizar o sonho dos pais celestiais. Eles lutaram desesperadamente para criar um ambiente em que as pessoas pudessem atender os pais celestiais na Terra. À medida que nos aproximamos do dia da fundação, Cheongguk, eles passaram por uma jornada de 53 anos no deserto que não poderia ser descrita em palavras. Então aqui fala, né, que os verdadeiros pais avançaram juntos em todos os momentos da providência do céu. O ano de 1960 foi o ano em que os pais celestiais puderam finalmente iniciar a tão esperada providência terrena. O 16º dia do terceiro mês pelo calendário lunar, em 1960, seria o dia em que os pais celestiais e os verdadeiros pais se tornaram um. Contudo, a responsabilidade do Messias na segunda vinda deveria ter sido completada através do fundamento cristão, mas isso não pôde ser feito. Nessas circunstâncias, em 1960, os verdadeiros pais começaram uma maratona de 53 anos em relação ao mundo. Trabalhamos contínua e incansavelmente para abraçar o mundo, uma luta indescritível durante a qual derramamos sangue e lágrimas. Palavras da verdadeira mãe de 2020, 8 de maio de 2020. Então, quem é o pilar central no curso para completar a providência? Desde o casamento sagrado até o dia da fundação, os verdadeiros pais lideraram conjuntamente a providência da Era do Deserto, até o dia da fundação. O verdadeiro pai liderou o aspecto externo da providência principal. Neste momento, a verdadeira mãe manteve sua posição internamente como pilar central para a conclusão da providência. Uma declaração especial foi feita durante a maratona voltada para a restauração material. Então, aqui fala, né, que o verdadeiro pai liderou o aspecto externo da providência principal e a verdadeira mãe seria, então, esse pilar central, pilar interno. A declaração especial foi a declaração da Era dos Verdadeiros Pais, do céu, terra e da humanidade. Essa declaração especial foi a declaração da Era dos Verdadeiros Pais, do céu, terra e da humanidade. Houve uma declaração da unidade final do verdadeiro pai e da verdadeira mãe em 2010, em 8 de maio e em 15 de maio, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Através dessa declaração, a Coreia foi anunciada como a pátria e a cidade natal de Deus. Nessa base, a Assembleia Cósmica, onde os verdadeiros pais do céu, terra e da humanidade, como a incorporação de Deus, proclamaram a palavra que também será concluída na Coreia. Declaração da conclusão da unidade do verdadeiro Deus e dos verdadeiros pais. 1 ano e meio após a declaração da unidade final do verdadeiro pai e da verdadeira mãe, veio a proclamação do dia da comemoração pela maior vitória do Cheongguk. Eles proclamaram em palavras, em oração e diretamente em proclamação escrita durante os 2 dias de Cheonwon-gun e a ilha do Jeonmun. E o que eles proclamaram foi a conclusão da unidade dos verdadeiros pais e de Deus. Ao proclamar que os verdadeiros pais e o verdadeiro Deus alcançaram a unidade completa, o conteúdo da proclamação é que Deus é completo, concluído e consumado. Isso significa que os verdadeiros pais estão dentro dos pais celestiais, os pais celestiais estão dentro dos verdadeiros pais. Para entender um pouquinho mais, os pais celestiais e a verdadeira mãe estão dentro do verdadeiro pai.
E os pais celestiais e o verdadeiro pai estão dentro da verdadeira mãe. Portanto, eles são um só. Proclamação do dia da fundação, Cheonluguk. Eles nos ensinaram, através dessa proclamação, que nesta era, assim como os pais celestiais, os verdadeiros pais, são inseparáveis, o pai e a mãe também são inseparáveis. Foi sobre essa fundação que o dia da fundação do Cheonluguk foi proclamado. O verdadeiro pai não poderia estar na Terra. A verdadeira mãe que estava na Terra abriu completamente a era do Cheonluguk ao proclamar o primeiro ano da Cheonluguk. Desde o primeiro ano da Cheonluguk, a verdadeira mãe liderou a providência na Terra como pilar central da conclusão da providência. Enquanto a verdadeira mãe estiver na Terra, os pais celestiais podem trabalhar diretamente na Terra. Este período é chamado da Era de Ouro, porque os pais celestiais trabalham diretamente através do corpo da verdadeira mãe. Então, nós estamos vivendo nessa Era de Ouro. Depois do dia da fundação, o pilar central da providência da Terra é a verdadeira mãe. A mãe é a única pessoa que pode realizar o sonho dos pais celestiais na Terra. A mãe é a única que pode realizar o sonho dos pais celestiais e de todas as pessoas ao mesmo tempo. Atendendo aos pais celestiais, em unidade com o verdadeiro pai, a mãe trabalha na Terra para cumprir o sonho dos pais celestiais. Podemos sentir que o sonho dos pais celestiais está em processo de ser realizado concretamente através da verdadeira mãe. A providência de Deus passou por uma grande transformação desde o dia da fundação. O céu pediu a verdadeira mãe para abrir os portões do Cheonluguk. A verdadeira mãe se determinou a completar a providência em seu tempo e acelerou a restauração global de 7 países, 7 ordens religiosas e um continente. Como resultado, a mãe proclamou o firme estabelecimento do Cheonluguk, com o qual as pessoas sempre sonharam, e posteriormente fundou a comunidade sagrada dos pais celestiais, que abrange toda a humanidade. A verdadeira mãe, a filha unigênita, completou a providência. Passando pelo período de crescimento, a mãe aperfeiçoou os pais celestiais que estavam ocultos, através das bodas sagradas. Ela completou os pais celestiais que estavam ocultos. Ela aperfeiçoou os pais celestiais através da proclamação do dia da fundação do Cheonluguk. Após o dia da fundação, a mãe é o pilar central para a consumação da providência, que completa a providência celestial. Ela está promovendo a providência do firme estabelecimento do Cheonluguk através da obra do Espírito Santo Central. Espírito Santo Substancial, desculpa. O nascimento da filha unigênita tornou-se possível completar a missão. O nascimento da filha unigênita trouxe o fim da era do Novo Testamento e, com o aparecimento da filha unigênita, dos verdadeiros pais em unidade, a providência da era do completo testamento desdobrou. A longa providência de salvação dos pais celestiais de 6.000 anos terminou e o nascimento da verdadeira mãe, a filha unigênita, foi um momento de transição para uma nova era, criando uma nova história. O nascimento da filha unigênita e do Messias em a sua segunda vinda. Se olharmos para a relação entre o nascimento da filha unigênita e o Messias na segunda vinda, o Messias na segunda vinda vem para as ceias do Cordeiro. Contudo, antes de enviar o Messias na segunda vinda, os pais celestiais tiveram de fazer algo primeiro. Isto é, o nascimento da filha unigênita. O nascimento da filha unigênita é a motivação para a vinda do Messias na segunda vinda. O nascimento da filha unigênita permitirá ao Messias, na segunda vinda, cumprir a sua responsabilidade. Somente após o nascimento da filha unigênita, o Messias na segunda vinda poderá existir. Isso significa que a filha unigênita deverá nascer para que a ceia das bodas do Cordeiro seja realizada. Isso fornece a motivação para o Messias na segunda vinda vir e começar a cumprir a sua responsabilidade. Somente quando a filha unigênita nascer, poderá a providência do Messias na segunda vinda ser realizada. Então, se o verdadeiro pai não tivesse encontrado a verdadeira mãe, né, ele não conseguiria completar, então, a missão da segunda vinda. Porque a verdadeira mãe, a filha unigênita, está presente. Tornou-se possível, então, que os verdadeiros pais aparecessem.
No curso dos verdadeiros pais, a verdadeira mãe manteve firmemente a posição do pilar central no aspecto interno. A verdadeira mãe, a filha unigênita, era a única esperança dos pais celestiais. Ela é a única que pode realizar o sonho dos pais celestiais. Ela procedeu como uma mente imutável desde o nascimento em direção à conclusão da providência. Ela mantém a posição de pilar central interno enquanto conduz a providência em uma direção. Para a conclusão da providência, deve haver um pilar central para a providência. Idealmente, o filho unigênito e a filha unigênita nasceriam ao mesmo tempo e permaneceriam juntos como pilar central para assumir a responsabilidade pela providência. Ao enviar o filho unigênito, Jesus teria sido melhor enviar a filha unigênita ao mesmo tempo. Mas há 2000 anos, quando o Pai Celestial enviou o filho unigênito, ele não pôde enviar a filha unigênita. Então, qual é a maior preocupação dos pais celestiais após a ascensão de Jesus? No decorrer da conclusão da providência, o pilar central da providência deve nascer como filho unigênito ou filha unigênita. A providência só pode ser completada quando o pilar central responsável pela providência do céu estiver na terra. Portanto, após a crucificação de Jesus, a maior preocupação dos pais celestiais foi o nascimento da filha unigênita. A maior preocupação dos pais celestiais era o nascimento, amadurecimento e o sagrado matrimônio da filha unigênita e o dia da fundação. Interessante, né? Que depois da morte de Jesus, a maior preocupação foi, então, Deus enviar a filha unigênita, né? Porque Jesus não casou, Jesus não teve a sua esposa, né? Então, após a crucificação, a maior preocupação era, então, se segundo o Messias ia vir, né? Preparar e, então, ter esse povo escolhido pronto para receber a verdadeira mãe, né? Essa filha unigênita. Interessante, né? Seguindo, a verdade sobre os 2000 anos da história do cristianismo. Ao ir para a cruz, Jesus, o Filho unigênito, disse: Eu voltarei. Depois de ressuscitar por 40 dias, quando subiu ao céu, ele disse que voltaria. Ele disse que quando voltasse, celebraria a ceia das bodas do Cordeiro. Para a ceia das bodas do Cordeiro, a esposa deve ser a filha unigênita. A história do cristianismo tem sido a história da preparação da filha unigênita para as ceias das bodas do Cordeiro. Em meio aos 2000 anos de história cristã, o céu realizou a providência como a filha unigênita no centro. A realidade do coração dos pais celestiais em relação à verdadeira mãe, a filha unigênita. Então, qual que é a realidade em relação ao coração dos pais celestiais? No coração dos pais celestiais, a mãe ocupou a posição de pilar central da providência desde seu nascimento até o casamento sagrado. Os pais celestiais protegeram especialmente a filha unigênita durante seu período de crescimento. No momento do sagrado matrimônio, Deus a orientou a se determinar a participar do sagrado matrimônio. Desde o casamento sagrado, em 1960, até o início do ano de 2013, dia da fundação, a verdadeira mãe, a filha unigênita, manteve sua posição internamente como o pilar central da providência. A providência deve ser completada enquanto a filha unigênita estiver na terra. Isso ocorre porque a providência do céu pode ser completada enquanto o filho unigênita ou a filha unigênita estiverem na terra. Quando a filha unigênita está na terra, os verdadeiros pais também estão se manifestando na terra. E os pais celestiais também estão se manifestando na terra. A filha unigênita deve ser capaz de realmente governar uma nação enquanto estiver na terra. Enquanto governa a nação dos pais celestiais, ela deve transmitir experiências específicas através das suas palavras e, por causa disso, o reino dos céus continuará por toda a eternidade. A maior sabedoria da era do Cholluguk. A visão providencial existente foi compreendida centrada em Jesus, o Filho unigênito e o Messias na segunda vinda. No entanto, a visão da providência do Cholluguk entende a providência do ponto de vista de que a filha unigênita é o pilar central da providência. A sabedoria suprema entende a palavra e a providência a partir da perspectiva que a verdadeira mãe é o pilar central da providência. Ter a atitude de atender a verdadeira mãe, a filha unigênita.
Devemos olhar para a verdadeira mãe, a filha unigênita, com os olhos do céu. Quando foi para a África, a mãe ficou orgulhosa de ter os 4 filhos. Assim que viram a mãe, curvaram-se e admitiram que ela é a filha unigênita. Quando ela perguntou como isso é possível, disseram que não somos clérigos, somos líderes espirituais. Quando oramos, podemos entender isso. E eles responderam: então, como a verdadeira mãe deseja que a nossa mentalidade mude quando atendemos a verdadeira mãe, a filha unigênita? As palavras da verdadeira mãe são as palavras da era do Cheonlegu. Primeiro, devemos lembrar que as palavras da verdadeira mãe são as palavras do Cheonlegu. Devemos começar entendendo com precisão o relacionamento entre os verdadeiros pais e as famílias abençoadas. Não é um relacionamento entre pais espirituais e filhos espirituais. Os verdadeiros pais e nós estamos em um relacionamento entre pais e filhos conectados pela linhagem celestial. Todas as famílias abençoadas são compostas de filhos e filhas que os verdadeiros pais amam. Com a verdadeira mãe pode ser um relacionamento de mãe e filho ou um relacionamento de mãe e filha. Contudo, quando um filho critica sua mãe, mesmo neste mundo, ele é chamado de filho ou filha não filial. A mãe espera que atendamos aos verdadeiros pais com um padrão absoluto. A verdadeira mãe é a filha unigênita, nascida após 6.000 anos. A verdadeira mãe, a filha unigênita, é o pilar central que completa a providência do céu. Se criticarmos a verdadeira mãe, pode ser como uma crítica aos verdadeiros pais. Avaliar e julgar a verdadeira mãe é avaliar e julgar os verdadeiros pais. Não importam quais sejam as circunstâncias, precisamos de sabedoria para não julgar a filha unigênita, a verdadeira mãe, pelos nossos próprios padrões. Em Mateus 5, 21, 48, Jesus não dá uma análise de 6 pontos da diferença entre as palavras de Jesus e as palavras do Antigo Testamento que procederam. Isso mostra que precisamos ter sabedoria para compreender o Novo Testamento e o Antigo Testamento antes das palavras dos nossos verdadeiros pais. E estamos ensinando que precisamos de sabedoria para compreender os ensinamentos que procederam através das palavras mais recentes. Então, aqui, os pais celestiais, os verdadeiros pais são os mesmos, né? Então, quando a gente faz alguma crítica à verdadeira mãe, ao verdadeiro pai, a gente está, então, julgando os pais celestiais, né? Para a gente ter noção de quão amplo é essa crítica, né? Por isso que nós não devemos criticar pelos nossos próprios padrões. Qual é a nossa atitude em relação às nossas palavras? A revelação do céu é anunciada progressivamente em etapas, de acordo com o progresso da providência. A proclamação da nova verdade é antecipada na introdução do conteúdo dos últimos dias na exposição do princípio divino. Está escrito na exposição do princípio divino. As palavras proclamadas nessas páginas são apenas uma parte da verdade. Este volume é apenas uma compilação de que seus discípulos ouviram e viram até agora. Acreditamos e esperamos que, quando chegar o momento, trechos mais profundos da verdade serão publicados. Nos últimos dias afirma-se que o Espírito e a verdade são únicos, eternos e imutáveis. No entanto, o grau e o alcance dos seus ensinamentos e os meios de sua expressão irão variar de uma época para outra, à medida que restaram a humanidade de um estado da total ignorância. Está escrito em Exposição do Princípio Divino, página 104. O que deveríamos fazer? Somos ensinados que devemos cultivar um coração humilde e fazer o máximo esforço para receber a inspiração divina por meio da oração. Não devemos estar fortemente apegados a conceitos convencionais, mas devemos direcionar-nos para sermos receptivos ao Espírito, para que possamos encontrar a nova verdade que pode nos guiar para a providência da nova era. Página 108 do Princípio Divino. A autoridade das palavras dos verdadeiros pais. A autoridade da palavra dos verdadeiros pais é tal que, na era do Cheonlegu, os pais celestiais e os verdadeiros pais não podem ser separados. Não há necessidade de separar os pais celestiais dos verdadeiros pais. Se dissermos que as palavras antes do sagrado matrimônio são ensinamentos do mestre, as palavras ditas depois do sagrado matrimônio são os ensinamentos dos verdadeiros pais. E as palavras ditas depois do dia da fundação do Cheonlegu
são ensinamentos dos verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade. Desde o dia da fundação, os ensinamentos dos verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade estão sendo proclamados através da verdadeira mãe. A verdadeira mãe proclama novos ensinamentos adequados para que a era do Cheonlguk, mesmo agora, ela os está proclamando. Vamos pensar nas palavras dos verdadeiros pais em relação ao progresso da providência. As palavras do casamento sagrado em 1960 até 2013 foram palavras proclamadas durante a Era do Deserto. As palavras do dia da fundação em 2013 em diante, são palavras proclamadas durante a Era do Cheonlguk. A maneira de compreender a essência original da palavra e da providência é estudar as palavras, os ensinamentos da Era do Cheonlguk. Compreendemos as palavras da Era do Deserto através da Era do Cheonlguk. Isso ocorre porque as palavras do Cheonlguk são princípios do Cheonlguk, e os princípios do Cheonlguk são a teologia do Cheonlguk. Isso quer dizer que é sempre necessário compreender as palavras, os ensinamentos anteriores com base na providência mais recente, nas palavras mais recentes. As palavras do Cheonlguk estão sendo proclamadas como as novas palavras, novos ensinamentos. Se permanecemos num determinado ponto do progresso da providência, à medida que a providência avança, poderemos gradualmente encontrar limitações na aceitação das novas palavras que estão sendo proclamadas. Devemos estar famintos pelas novas palavras. Para que a verdadeira mãe possa proclamar livremente o que ela quiser, será o nosso papel criar o melhor ambiente, espaço e fundamento, com a intenção de aceitar, digerir e administrar qualquer coisa que a verdadeira mãe possa dizer. É dever dos filhos receber com gratidão das nossas palavras. Então, aqui fala, né, que nós precisamos estar preparados e cientes, né, nós precisamos ter fome dessa palavra que a verdadeira mãe pode trazer para nós, né? Então, nós temos essa aceitação e conseguimos, então, digerir a palavra. E esse é o nosso dever, então, como filhos dos verdadeiros pais. Uma pequena agulha que a verdadeira mãe, a filha unigênita, está procurando. Agora, neste mesmo momento, a verdadeira mãe, a filha unigênita, está buscando uma pequena agulha. Enquanto a verdadeira mãe estiver na terra, ela deve ver a conclusão da providência. Esta é uma era de ouro, quando os pais celestiais podem trabalhar diretamente através da verdadeira mãe. Esta é a era de ouro, em que os pais celestiais podem falar diretamente com seus filhos e viver com eles. Se nós tornarmos absolutamente um em coração com a verdadeira mãe, ouviremos falar de muitos milagres acontecendo. Agora é o momento da conclusão da providência, quando tudo se resolver na terra através da cooperação dos bons espíritos absolutos. A era de resolver tudo na terra não é mais uma providência condicional, mas é a era da providência substancial. A verdadeira mãe aprendeu com o céu como ser paciente e esperar. A verdadeira mãe disse que aprendeu com o céu como ser paciente e esperar. A verdadeira mãe passou 53 anos, desde 1960, esperando pacientemente. Ela lidera a providência desde o dia da fundação. Devemos ver com certeza a conclusão da providência, enquanto a verdadeira mãe estiver na terra. O reino do coração que procurava uma pequena agulha. O reino do coração da verdadeira mãe, logo após a ascensão do verdadeiro pai, era: eu sou a única que restou. Não havia ninguém com que a mãe pudesse discutir a providência do céu. Ela disse que os 6 meses que antecederam o dia da fundação foram um período desesperador, como se ela estivesse procurando uma agulha sozinha no escuro. Ela disse que foi um período que tive que encontrar uma agulha em um deserto árido, envolvido por uma tempestade de areia. Que agulha é essa? A verdadeira mãe disse que é aquele que responde: eu sou um filho que pode se tornar um com a verdadeira mãe, a filha unigênita. Mesmo agora, a mãe está procurando aquela pequena agulha. Então, o que é a agulha que a verdadeira mãe está procurando, né? É aquela pessoa que pode responder: eu sou um filho que pode se tornar um com a verdadeira mãe, a filha unigênita. A providência do céu deve chegar ao fim. Visto que a providência do céu teve um começo, ela deve chegar ao fim.
A verdadeira mãe, a filha unigênita, está assumindo a responsabilidade final pela conclusão da providência. As famílias abençoadas devem confessar francamente que desconheciam a verdadeira natureza da verdadeira mãe, a filha unigênita, que deve assumir a responsabilidade dos verdadeiros pais. Mesmo que só agora devemos compreender o valor e a missão da verdadeira mãe, a filha unigênita. A verdadeira mãe é a filha unigênita, nascida como filha dos pais celestiais após 6.000 anos. A verdadeira mãe, a filha unigênita, ocupa a posição de pilar central para a providência do céu. Você deve abotoar da maneira correta. Essas são as palavras da mãe. Após o nosso casamento, em 1960, tive que abotoar o primeiro botão corretamente, mas não foi assim que aconteceu. Levou 50 anos para refazer as coisas desde o primeiro botão. Os 50 anos que levaram para desfazer as exceções que foram abotoadas da maneira errada e abotoá-las da maneira correta desde o início. Foram um tempo de espera paciente. O trabalho de abotoar corretamente o primeiro botão começou com a proclamação da filha unigênita. Através da perspectiva do Chorluguk. É importante abordarmos a palavra e a providência a partir da perspectiva da era do Chorluguk. Até agora, entendemos a providência do céu centrada em Jesus, o Filho unigênito, e no Messias da segunda vinda. De agora em diante, vamos estudar a palavra e a providência a partir da perspectiva da verdadeira mãe, a filha unigênita. Ao abordarmos a filha unigênita na primeira vinda, que é o pilar central da providência do céu, podemos compreender a palavra e a providência em um nível mais elevado. Qual é a maior sabedoria para viver a era do Chorluguk? É compreender a palavra e a providência na perspectiva que a verdadeira mãe, a filha unigênita, é o pilar central para a conclusão da providência. Para concluir, a libertação da amarga tristeza de Deus através de uma proposta para o relacionamento entre Deus e nós. 1. O relacionamento entre Deus e os seres humanos é absoluto, único e eterno. É um relacionamento de pai e filho. O relacionamento de pai e filho é uma relação destinada e continua mesmo no mundo espiritual. A amarga tristeza de Deus é não poder ter um relacionamento entre pais e filhos conosco. Essa tristeza deve ser aliviada por nós, como os filhos, e propormos este relacionamento aos pais celestiais. E por último, qual é a libertação da amarga tristeza de Deus através dessa proposta em relação à clareza da filha unigênita? Não, desculpa. Qual é a libertação da amarga tristeza de Deus através dessa proposta em relação à declaração da filha unigênita? E com isso, finalizo esse slide. Obrigada. Obrigada. Uau. Está tudo bem? Bebe, o resto é teu. É tudo teu. Uau, ela foi incrível, não é? Ela também traduziu tudo sozinha. Não te empreenda, está bem? Aprenda só para... É quando eu posso, né? A dona Miriam também diz que também quer prenda, né? Não pode. Foi maravilhoso, né? É. Por isso, acho que nós temos que refletir. Às vezes, nós não sabemos muito bem o que é, na verdade, o termo unigênita. E na Bíblia também não existe nada que fale sobre a filha unigênita. Não há. Fala sobre o jujo unigênito, mas se Deus criou homem e mulher, com certeza criou um filho que era jujo unigênito, também tinha que ter uma filha unigênita, que não houve na história nunca. Pronto, esta era e a era da verdadeira mãe. É incrível, tão claro, né? Tão claro. Dá-me aí o telemóvel. Olha o meu telemóvel. Eu ontem, como sabeis... Estão a ouvir? Estão a ouvir? Ontem,